Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glorificado seja Deus. Está lendo aqui a palavra do Senhor que está lá no livro de Neemias, capítulo 1, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Aqui a palavra do Senhor fala que Neemias, ele estava ali em Suzã, na província, ali na fortaleza. Neemias, ele trabalhava para o rei, era copeiro do rei. Neemias era um homem de confiança do rei, era um homem de caráter, era um homem de respeito. E Neemias estava ali, vivia no palácio, ali onde o rei vivia. Neemias também vivia ali no palácio. E Neemias era um homem de confiança do rei. Neemias estava bem, a vida dele estava bem, ele estava vivendo bem, estava no conforto, estava ali em segurança. Mas quando Neemias ele encontra um dos seus irmãos ali, o Anani, e um dos outros servos ali, os outros irmãos ali de Judá, ele pergunta de como é que estava o povo, como é que estava o povo ali em Jerusalém, o povo que restou do cativeiro ali, os que escaparam, e ele pergunta como é que estava o povo e como é que estava Jerusalém. Quando Neemias faz essa pergunta, eu imagino que Neemias não estava esperando essa resposta, assim, tão triste, Imagino que Neemias perguntou, imaginando que dissesse assim, tá bem ou tá mais ou menos, Mas quando Neemias recebe aquela resposta, é que o povo estava sofrendo, é que o povo estava em grande miséria, em grande desprezo, e que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, que as portas de Jerusalém tinham sido queimadas a fogo. E quando Neemias ele escuta, quando ele soube daquele problema, Neemias ali diz que ele entristeceu seu coração. Neemias ali começou a chorar. Quando Neemias pensou, imagino que ele sentiu a dor do povo, Eu imagino que veio ali muitas lembranças ao coração de Neemias, E ali acerca de Jerusalém, acerca do povo de Jerusalém, Acerca dos seus familiares de Jerusalém. E ali Neemias começa a chorar. Mas Neemias ali, quando ele recebe aquela notícia, eu imagino que ele se entristeceu, ele começou a chorar, mas já nasceu no coração de Neemias algo diferente, nasceu no coração de Neemias o desejo ali de se prontificar a ajudar aquele povo, a fazer a diferença na vida daquele povo. E ali, tanto que quando ele fala que ele chorou, mas ele também não ficou só no choro. Neemias ali se levantou e disse que ele começou a orar dia e noite, orar e jejuar, clamando e adorando ao Senhor. Eu imagino pedindo uma direção a Deus. Eu imagino que ali diante de Deus ele se prontificando, dizendo: Senhor, eu quero fazer algo. Senhor, me dá força porque eu quero ajudar esse povo. Porque eu não quero somente saber e dizer assim que Deus levante outro para ajudar, ou vou estar só orando. Não, orar é bom quando a gente sabe às vezes que algo está acontecendo. Muitas vezes a gente recebe notícias que está acontecendo algo às vezes com os nossos irmãos, algo na igreja, algo na nossa cidade, como está acontecendo essa pandemia. Mas muitas vezes a gente só fica naquela oração, dizendo assim: eu vou orar para que Deus levante pessoas para fazer, eu vou orar para que Deus venha fazer alguma coisa. Sim, é certo, temos que orar e clamar ao Senhor, porque só Ele pode fazer, mas nós também temos que nos prontificar, nos levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a diferença. Senhor, me usa, meu Pai, para me fazer algo, me fazer alguma coisa, Porque Deus, Ele sonda os nossos corações, e o Senhor tinha sondado, imagina, o coração de Neemias, e sabia que Neemias tinha um desejo e era sincero, que a dor que Neemias estava sentindo pelo próximo ali, pelo povo, era sincero, e por Jerusalém. Diz ali que ele começa diante do Senhor, ele começa a orar, a jejuar, E ele não ficou ali no momento procurando quem foi errado, quem foi o culpado ou por que isso aconteceu. Mas Neemias se levantou e se prontificou a fazer a diferença. Neemias ali começou a fazer, primeiramente, aquilo que a gente tem que fazer, irmãos, quando a gente recebe uma notícia, ou quando acontece algo na nossa vida, Neemias aqui, através dessa palavra, Neemias nos ensina, a palavra do Senhor, através dessa experiência que Neemias teve, ele nos ensina que quando a gente receber essas notícias, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se prostrar diante de Deus.
é se prostrar diante do Senhor, é se prostrar diante da presença gloriosa de Deus e querer fazer diferença, porque Deus é comigo, Deus é contigo, o nosso Senhor é a nossa força. Neemias ali, ele é um só homem, mas quando uma só pessoa se levanta, um homem e uma mulher de Deus, ela se levanta para fazer algo, fazer a diferença. Pode ter certeza que você com Deus é maioria, que você com Deus vai fazer a diferença, porque o Senhor é poderoso para te dar força, como deu a Neemias para fazer a diferença. E ali Neemias, ele soube que os muros tinham sido derrubados e nasceu um desejo de coração de Neemias de ele ir ali ajudar aqueles muros a ser reedificados, né? E irmãos, nós temos que ser como este homem. Esse homem deixou um exemplo para nós, né? Que a gente temos que sentir a dor do próximo, que muitos nesses últimos dias, né, nesses dias têm chorado, têm sofrido, e a gente tem que nos levantar para orar, para jejuar pela vida dele, para clamar ao Senhor por ele e também para fazer a diferença. Se a gente, porque estamos nessa distanciamento social, mas você pode ligar e aí, meu irmão, como é que você tá? E aí tá precisando de alguma coisa, e aí fazer aquilo que está ao seu alcance. E muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto. Neemias estava ali, ele tinha um certo conforto no palácio e tudo, mas quando ele soube disso, Neemias não ficou apegado às coisas desse mundo. Neemias disse assim: eu quero fazer a diferença, eu quero fazer algo, né? E Neemias se levantou. Que nós venhamos ser homens e mulheres de ação, né? Homens e mulheres de ação diante da presença de Deus. Que nós venhamos a cada dia, né, sair da zona de conforto, né, e buscar, né, a lutar, né, e a fazer a diferença. E ali diz que Neemias, ele vai, né? Ele pede ao Senhor e Deus dá uma direção. E Deus ali dá graça a ele. Diz que diante do rei ali ele espera o momento certo, orando, pedindo ao Senhor um momento para conversar com o rei, para que o rei desse autorização para que ele fosse, também desse cartas para que ele entrasse ali naquelas províncias, para que levasse madeira, para que levasse tudo, para que o muro fosse construído, para que as portas de Jerusalém fossem construídas, porque os muros de Jerusalém eram importantes, porque hoje nós sabemos que o muro não tem nenhuma importância, né? Às vezes ali, se a gente hoje põe um muro, mas o muro não é, vamos dizer, a total segurança, né? Sabemos que a nossa total segurança é o Senhor, mas a gente às vezes coloca uma grade, coloca, né? Faz um muro, faz alguma coisa, né? Mas não é de dizer assim, tá feito esse muro e mais nada vai acontecer. Mas antigamente o muro, ele era muito importante. O muro era ali aquele lugar onde em cima do muro se fazia construções e os espias ficavam ali observando, né? Para ver se os soldados inimigos vinham para invadir aquela cidade, né, para saquear aquela cidade, e ali eles ficavam em cima do muro. O muro era de grande importância, né, naquela época, e ali o povo estava sem aqueles muros, estavam vulneráveis, né? E hoje muitas vezes, irmão, na minha vida, na tua vida, ou no meio, né, das pessoas que conhecemos, ou no meio do povo de Deus, tem muitas pessoas vulneráveis, muitas pessoas com muros fendidos, muitas pessoas com muros, né, que às vezes está começando já a dar aquela ruína, uns com algum pedaço do muro já desabando, né? O que é esse muro? Muitas vezes a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa perseverança, né? A nossa esperança em Deus. Às vezes o muro da oração, o muro do clamor, né? O muro da confiança, o muro da leitura da palavra, o muro da adoração, né? Muitas vezes, né, tá despendendo, já tá, né, começando a se arruinar, e às vezes a gente tá ali, a gente tá vendo, né, às vezes as coisas acontecerem, e às vezes a gente não toma uma atitude de dizer: Senhor, me ajuda a reedificar os meus muros, me ajuda também a ser instrumento de Deus para dar uma direção para o meu irmão, para que ele também venha edificar os seus muros, né, para que também ele venha fechar as portas, né, porque ali em Jerusalém estava com as portas abertas, estava também vulnerável, né, e muitas vezes estamos assim também, irmãos, né, sem portas, né, porque a porta também significa, né, segurança também. E é necessário que a gente venha fechar as portas, fechar o que significa essas portas, fechar as brechas, para que o inimigo não venha querer atuar na minha, na tua vida, para que o inimigo não venha querer, louvado seja Deus, tirar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, que o inimigo não venha querer nos tirar da presença de Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, mas se a gente continuar firme na presença de Deus, firme na presença do Senhor, clamando, adorando, orando, buscando, sentindo a dor do outro, um intercedendo pelo outro, pode ter certeza que nós vamos passar por essa situação e nós vamos dizer: eu sobrevivi adorando, confiando, e o Senhor nos deu força para passar por essa luta, por esse problema, né, por essa situação. E eu creio que muitos testemunhos, né, serão dados, né, do poder de Deus, da grandeza de Deus, né, porque Neemias ali foi um só homem que foi até aquela cidade, e ali em Jerusalém ele incentivou o povo a voltar às suas raízes, né, que era ali a adoração ao Senhor, buscar ao Senhor, que era ali ter confiança no Senhor,
Senhor, e ali se prontificou ao povo a cuidar da sua, né, a se levantar, a fazer, colocar as mãos na obra. E é assim que Deus nos quer também, colocando a mão na obra, né, fazendo a vontade do Senhor, né, e assim que o Senhor, né, quer que a gente venhamos fazer. E Neemias ali se levantou para fazer isso, é tanto que os muros, louvado seja Deus, era algo que se demorou muitos anos para ser feito, mas Neemias, com a direção de Deus, porque ele se levantou, porque ele teve ação, diz que em 52 dias aquele muro foram feitos. E o nome do Senhor foi glorificado. Neemias não enfrentou problemas? Sim. Diz que Neemias passou 3 meses para chegar até Jerusalém. Pense aí, 3 meses de viagem, de luta para chegar até aquela cidade. Quando ele chega ali, encontra uma cidade destruída, o povo desanimado, o povo triste, o povo não tinha mais esperança, né? Mas Neemias chegou ali para fazer a diferença, porque maior na vida de Neemias não era Neemias, era o Senhor que estava com Neemias, né? E assim também o Senhor é na tua vida, né? E o Senhor quer que você seja, né, essa pessoa que age, né, que ali traz uma palavra de esperança, né, ali para vidas, tantas vidas que nos cercam, né? Então que a gente possa nos levantar como Neemias, né, e agir e fazer a diferença, né? E que Deus possa completar melhor essa palavra no coração dos irmãos. Amém? E assim eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus.